Porque um cliente, seja um cliente interno ou um cliente que bate ali no escritório, ele vai te mostrar um modelo de negócio. Dizer não é muito simples. Mas ter uma postura construtiva é onde efetivamente está o problema, né? Onde está a dificuldade. Porque enquanto advogado, saindo de faculdade, a gente não é treinado para fazer isso. E a postura do Banco Central nos últimos anos é inegável que a agenda é uma agenda muito pró-business. E é uma agenda, obviamente, pró-business, com segurança, focada na eficiência, mas, e eu vou usar a palavra de novo, mas assim, sempre pensando na segurança, especialmente do cliente lá na ponta e, obviamente, do Sistema Financeiro Nacional. Quando saiu a regra do Pix, eu lembro que eu sentei do lado da produteira, né, da instituição na época e falei, me ensina tudo isso aí. Só que esquece que eu sou advogado. Pensa que você vai explicar para um produteiro que acabou de entrar no seu time. Me explica o produto. Por que a gente está fazendo esse negócio? Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio de Café com Bas. E hoje trouxemos aqui um convidado super ilustre, especialista, também advogado como eu, mas é gente boa. Eu juro que é. E que está nesses desafios que a gente enfrenta nesse nosso mercado. Ser advogado no mercado financeiro e de pagamentos, de tédio a gente não morre, né, Murilo? Deixa ele se apresentar. Tudo bem, Murilo? Obrigada por ter vindo. Eu e Vitor, que hoje não está aqui, agradecemos você ter aceitado o nosso convite. Legal demais. Puta, satisfação estar aqui, Marisca. Muito obrigado. Agradecendo você ao Vitor, que não está aqui hoje. Bom, eu sou o Murilo, eu sou advogado no Banco BV. Eu atuo com Banking as a Service já há uns 5 anos. E como você falou, né? Eu sou gente boa, mas a gente fala advogado, gente boa aí não dá muito certo, né? Que negócio é esse? Como assim? Existe, né? Existe, né? E como existe? Parece difícil, mas existe. Mas é isso, de tédio a gente não morre. Então, estamos aí, nessa luta. E você sabe que o nome é Café com Bas, né? Porque a ideia, para quem está assistindo o primeiro episódio, né, da série hoje, a ideia é que seja um papo livre mesmo, né? Que a gente consiga, Murilo, trazer para o ouvinte, ainda que não trabalhe, né, em pagamentos, com fintechs ou até no mercado financeiro, para que entenda o que a gente está falando, né? Apesar de, óbvio, a gente não conseguir escapar 100% de alguns termos técnicos, mas a ideia aqui do podcast é a gente democratizar ao máximo ou tentar tecla SAP de assuntos que, apesar de ser do nosso dia a dia pelo trabalho, mas que, por ser um produto bancário, afeta a vida de todas as pessoas. Então, quem não usa pagamento, né? Quem é o sortudo nessa vida que não paga conta? Ou que não tem que fazer uma transferência, né? Então, e aí, a ideia do Café com Bas é porque o Banking as a Service, tanto eu quanto o Vitor, somos suspeitos, porque a gente acredita que ele é uma cola, digamos assim, que conecta muitos produtos, ou quase todos, né? De uma certa forma, em uma plataforma e que, por APIs e que por sistemas, consegue conectar outras empresas, até aquelas que não necessariamente vieram de um mundo, universo financeiro, né? Mas que quer também oferecer isso hoje para os seus clientes, né? Então, o banco como serviço, né? A gente conseguir levar produto bancário para uma capilarização maior é algo que, tanto no viés comercial, que tem um papel importante de explicar e saber vender isso, que é o caso do Vitor, como no nosso aqui, no nosso quadrado do regulatório, do jurídico e do compliance, que precisamos também pensar fora da caixinha, né? Para poder tanto, por exemplo, elaborar um contrato que reflita o que é Banking as a Service, e que possa, por exemplo, negociar com um parceiro da empresa a qual você representa sobre Banking as a Service,
Pra gente também um desafio, como eu sempre digo, a gente não aprende necessariamente na faculdade de Direito Banking as a Service, né? Então, eu queria ouvir de você um pouquinho de como para você essa dinâmica de tendo feito uma faculdade de Direito, tendo tido uma formação jurídica, e a gente na faculdade aprende a pensar de uma forma, né, a ter um viés específico, como ter que mergulhar na tecnologia, em produto, para poder, aí sim, né, advogar em um assunto como Banking as a Service. Conta um pouquinho dessa experiência para quem está ingressando nesse mercado, mesmo para quem é advogado é ótimo, mas mesmo para quem não é advogado é interessante ouvir. Claro. Eu acho que você pontuou bem, né? A gente já é advogado, já é difícil por si só, né? A gente já fala difícil. E aí vem o BAS ainda, torna tudo mais complicado. Então, festa de Natal na casa de advogado que trabalha com BAS, claramente não é simples, né? O que você faz da vida? Eu sou advogado e trabalho com BAS. O que é BAS? Pois é. Mas eu acho que, para mim, né, o BAS, ele conecta efetivamente várias coisas. E são coisas do nosso dia a dia, né? A gente vai fazer uma transação, hoje a gente vai fazer um Pix, você tem muitas estruturas ali de BAS por trás disso, né? Você vai pagar um boleto, às vezes você não está vendo o que está acontecendo ali no bastidor, mas as coisas efetivamente estão acontecendo, né? Então o BAS, na minha visão aqui, ele é muito responsável por dar acesso à inclusão financeira para aquelas pessoas que efetivamente não conseguiam acessar o sistema financeiro e até mesmo para a concorrência, né? Putz, eu acho que no final do dia é o consumidor que está se beneficiando disso. Mas quando a gente fala do advogado, né, de fato, a gente não aprende isso na faculdade. Male a gente aprende um direito comercial efetivamente voltado para meios de pagamento, né? Muitas pessoas ali acabam se especializando nisso depois ou dão a sorte de eventualmente trabalhar nisso e acabam aprendendo efetivamente na prática. E aí, quando a gente tenta hoje, né, a minha função, pelo menos, quando eu estou pensando em BAS, como é que eu consigo explicar o direito voltado para uma figura que não é regulada, que é o Banking as a Service, que são vários contratos, que muitas vezes são contratos extremamente complexos e que estão interligados ali e que eu preciso, né, colocar de pé um arranjo que seja simples e que me dê a oportunidade de conversar com outros pares, aí sem advogados, ou eventualmente com qualquer outra pessoa. Então, eu, enquanto advogado, eu preciso conseguir conversar com o produteiro, eu preciso conseguir conversar com o cara de tecnologia e, obviamente, da mesma forma que o direito é um pouco simples para mim, para eles não vai ser. E da mesma forma que um produto é um negócio mega simples, para mim não vai ser. Então, eu acho que a função do advogado hoje em dia é que o que a gente precisa entender é que não existe mais a posição individual. Hoje é efetivamente tudo sobre o time. E quando eu falo time, é a empresa. Então, assim, você precisa sentar do lado do seu produteiro e entender por que ele está fazendo aquilo e como ele está fazendo, como é que ele está construindo. O cara de tecnologia, tudo isso daqui é tecnologia. E não importa, você fala Brasil, mas assim, a tecnologia, ela está no mundo inteiro. Então, quem consegue, né, o advogado que consegue desenvolver essa habilidade, ele está muito na frente já. E para mim, o BAS, ele foi extremamente importante porque eu tinha acabado de sair da faculdade, quando eu comecei a trabalhar com BAS, e eu olhei aquilo e falei, peraí, tem um negócio novo que as pessoas estão falando que ninguém estudava até então. Então, assim, eu tenho a oportunidade de sair da faculdade, começar minha carreira e pegar um negócio do zero e aprender com a galera que já está no mercado há 20, 30 anos. E isso daqui é estratégico no final do dia. Quando eu pensei na minha carreira lá atrás, eu falava, eu quero focar aqui porque é estratégico. Eu não vou focar com a pessoa que está fazendo isso há 30 anos. Eu estou aprendendo do mesmo cenário. Obviamente, ali, as pessoas que estão há mais tempo no mercado, elas conseguem entender mais fácil como é que funciona o sistema financeiro. Elas estão na frente. Mas todo mundo estava aprendendo junto sobre BAS, né? E é isso que eu acho muito legal. O mercado, principalmente na advocacia, ele virou um negócio de parceria mesmo. A gente conhece outros advogados ali para ficar trocando ideia e para conseguir trazer a experiência de um banco para o escritório, do escritório trazer a experiência que eles estão tendo no judiciário para dentro do banco e entender como é que a gente pode organizar melhor as coisas, né? O que a gente pode fazer para dar mais transparência, eventualmente, para os clientes. Então, não é fácil ser advogado de BAS, não é.
é uma tarefa, assim, árdua. Todos os dias estudando sobre isso, e falta bibliografia ainda, falta muita bibliografia. Mas acho que o advogado que quer efetivamente aprender e topa sentar do lado das pessoas ali para aprender outras coisas que não o direito, ele já está na frente. Concordo plenamente. E assim, eu acho que é isso. O advogado atual e que trabalha com tecnologia, que é o nosso caso, acho que todos os segmentos, tá? Mas, né, vamos falar aqui do nosso tema. Ele tem que ser menos passivo e mais ativo, né? É importantíssimo que ele pense fora da caixinha, junto com o produteiro, junto com o cara do financeiro, para achar soluções, né? Encontrar mesmo soluções e não só apontar onde está ou não na norma. Eu acho que existe muito essa diferença. De vieses mesmo, né? Assim, vamos... O não já se tem... mas a inovação, ela também nos tira da zona de conforto enquanto juristas. Porque a inovação, ela inicia e inaugura uma transformação, como o próprio nome diz. Ela inova, ela traz algo novo dentro daquele mercado. Então, a gente está falando de tecnologia financeira, de disrupção, que são todos esses produtos. Naturalmente... não se tem uma norma anterior a isso, né? Porque o direito acompanha a sociedade, não o contrário. Então, como eu diria um amigo meu que trabalhou comigo, se fosse fácil, era miojo, né? Mas não é miojo. Então, assim, advogar nesse ambiente tão inovador e que muda a cada instante é, no mínimo, desafiador e, no mínimo, nos provoca, enquanto interpretadores de norma, a sermos muito mais que isso, né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, mostrar quais são os riscos quando a empresa toma uma decisão, ainda sabendo que aquilo que está sendo feito não necessariamente tem já uma norma embasando, ou que pode estar, eventualmente, assumindo um risco de ser interpretado pelo regulador ou por um terceiro de uma maneira que isso pode vir a ser questionado. Isso já é dado, isso faz parte do mercado. E nós, advogados, a gente tem que desesperar com isso. Eu acho que, pelo contrário, acho que a gente tem que sentar, entender, apontar quais são os riscos, e não só apontar, mas também falar, diante disso, será que, além dessa maneira que vocês estão trazendo para desenhar esse produto, para entregar esse serviço, será que a gente não pode incluir tal funcionalidade? Dando exemplo aqui, mais uma etapa de segurança aqui, só para a gente mitigar o risco, ainda que não zere. Estou dando exemplos. Mas eu acho que a gente tem que ser mais pro-business mesmo. Eu daria essa dica para os jovens profissionais e do direito, que cada vez mais pensasse mais e ficasse curioso. Eu acho que a curiosidade, ela é muito bem-vinda. Quando a gente é curioso, a gente acaba fazendo as perguntas certas para que possam depois trazer um aprendizado que vai fazer com que esse advogado, essa advogada sejam visto mesmo como um parceiro do negócio, né? Então, eu acho isso. Menos reativo, mais ativo. Menos leitores e interpretadores de normas e mais pensar fora da caixinha. Olhar helicóptero na empresa, né? De fato, ouvir, né? Ser bom ouvintes para aprender com as outras áreas. E até, por que não, né, Murilo? E aí também quero ouvir um pouco sua opinião. Falar com o regulador, questionar um pouco ou sugerir ao regulador determinados ajustes ou determinadas complementações normativas, porque, de fato, a gente tem um regulador muito aberto a isso nos últimos anos, graças a Deus, amém, e que entende que quem está no dia a dia no mercado, mergulhado ali junto
aos produtos, e a demanda do cliente, do consumidor na ponta, são as empresas mesmo. Então, essa abertura do regulador a nos ouvir enquanto mercado também vale para os advogados para levar também, por que não, sugestões em termos de inovação regulatória. Eu queria ouvir de você um pouco isso, assim, como você tem visto o papel do Banco Central para todas essas inovações que a gente tem tido a grata, né, felicidade de acompanhar aí no mercado. Eu acho que aqui a postura do Banco Central nos últimos anos é inegável que a agenda é uma agenda muito pró-business. E é uma agenda, obviamente, pró-business, com segurança, focada na eficiência, mas, e eu vou usar a palavra de novo, mas assim, sempre pensando na segurança, especialmente do cliente lá na ponta e, obviamente, do sistema financeiro nacional. Acho que o Banco Central aqui nos últimos anos vem nessa agenda de inovação que traz um benefício para todo mundo, faz com que outros ramos, né, que a gente não percebia acabem surgindo. Então, os bancos, né, eles deixam de ser efetivamente casas de crédito, né, onde você bate na porta lá para conseguir só um financiamento, e você vê bancos agora se especializando em ofertar o que eles fazem como um serviço para um terceiro que daí sim vai ofertar a solução na ponta para o cliente, né? E o que eu tenho visto é um Banco Central extremamente receptivo com relação à posição do mercado. É um Banco Central que hoje, mais do que nunca, assim, coloca consultas públicas para rodar no mercado, pergunta o que as pessoas, né, que trabalham com isso estão achando, fala com as associações ali para entender como é que as coisas efetivamente acontecem, para você conseguir pesar um ambiente normativo que não engesse, mas que também traga a segurança necessária. Então, na minha visão aqui, o advogado, e pensando, né, enquanto advogado de instituição financeira, mas pensando também na tarefa até dos escritórios ali que atuam com Banking as a Service, é efetivamente bater na porta do regulador. Sim. É falar, acho que talvez pelo caminho que a gente está indo, pode ser que a gente tenha um problema lá na ponta. Sim. Ou o contrário, falar, olha, pelo caminho que a gente está indo, talvez a gente devesse fechar um pouco as coisas aqui e olhar com mais calma e ver como o mercado vai se comportar. Dar um termômetro para o regulador, né? Perfeito, exato, porque o regulador, por melhor que ele seja, e na minha visão o Banco Central ele não consegue acompanhar tudo que está acontecendo. Nem é para ser. Ele conta com as entidades. É né? isso. Ele não sabe que um escritório está ouvindo de um cliente sobre um novo modelo de negócio. Nós, os escritórios, somos bem estratégicos para isso, né? Perfeito. Em termos de informações mesmo, porque são vários clientes. Então, acho que são mapeamentos importantes que também devem ser considerados. E eu acho que isso liga muito com um ponto que você falou na fala anterior, e aí eu vou puxar esse gancho, mas você falou, não, a gente já tem. E a postura do não ela é muito confortável no final do dia, né? Porque um cliente, seja um cliente interno ou um cliente que bate ali no escritório, ele vai te mostrar um modelo de negócio. Dizer não é muito simples. Mas ter uma postura construtiva é onde efetivamente está o problema, né? Onde está a dificuldade. Porque enquanto advogado, saindo de faculdade, a gente não é treinado para fazer isso. A gente é treinado para olhar a lei, falar sim ou não. Exato. A gente não é treinado para olhar a zona cinzenta ali, o caminho. E aí, o que eu quero dizer com isso é que até falar não por uma postura, eventualmente, que você vai escutar do Banco Central é muito simples. Você fala não porque existe um risco regulatório, assim, assim, assado. E talvez esse risco não exista. Talvez você esteja se pautando numa regra de 2000 que não é mais a regra que a gente tem hoje, que ela não está mais adequada para o modelo de negócio que a gente tem hoje. Correspondente bancário. Eu ia falar disso. Correspondente bancário é o maior exemplo. Assim, você não tinha uma regra para tratar do correspondente bancário digital. E ele existia. Totalmente baseado naqueles modelos físicos, na lotérica, né? Nas outras casas que naqueles lugares mais remotos do interior que ainda existem, que tem a sua função importante de levar, como o nome diz, o produto bancário até aquela região, aquele vilarejo, aquela que não tem o acesso a um banco, efetivamente, a uma agência bancária. Mas olha só, como o mundo mudou desde então e esse mercado é completamente outro. E daqui 5 anos, porque
20 anos não era um tempo muito grande antigamente. Hoje, 5 anos já é um tempo muito louco. Super. É longo, assim, quando você fala de modelo de negócio. O que acontecia em 20, cara, hoje acontece em 5 negócio que está acontecendo na Ásia, depois de 6 meses, trazem aqui para América Latina. Então, assim, a velocidade das coisas aumentou. E aí a postura do advogado, aí sim eu acho que entra muito algo que a gente aprende ali na faculdade, mas que a gente precisa ao longo do tempo, né, ir trabalhando para a gente não esquecer, que é olhar uma regra e falar, tá, mas qual que era o contexto da época quando essa regra foi criada? Qual é o espírito dessa regra aqui? O que ela queria efetivamente endereçar daquela época e que hoje já não funciona mais? Boa, eu vou pegar esse gancho com você, porque você falou algo que eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo, meus liderados, e até para outras áreas, quando a gente tem interação. Um segredinho bom de se desvendar o que o legislador ou o regulador quis dizer com aquele artigo que talvez não esteja tão bem escrito, ou a maneira que se escreveu pode gerar 2, 3 interpretações. Um dos segredinhos que é legal de falar aqui, e aí, de novo, para jovens profissionais que muitas vezes se deparam com as perguntas das outras áreas, o que quis dizer essa norma e tal, é voltar para o propósito. Qual é a intenção do regulador, a gente falando de Banco Central, qual é a intenção dele na agenda maior? Quando você sabe a intenção dele, enquanto princípio, por isso que a gente aprende amanhã na faculdade, fica mais fácil desvendar se aquele artigo quis dizer A ou B. Então, falando de agenda BC, hashtag de Banco Central, hoje a gente sabe, e isso é legal também do regulador, que ele deixa muito claro e transparente quais são os objetivos maiores. Que você falou de algum deles aqui. A inclusão financeira. Então, ele quer competitividade, ou seja, quanto mais prestadores de serviços financeiros e bancários a gente tiver no Brasil, mais democratização teremos nesse tipo de produto e mais pessoas usando crédito, cartão, transferência, teremos. Então, a proteção desse consumidor final, garantir que ele vai usar, que ele vai entender, que ele está protegido, que ele não vai deixar de usar se ele tiver um problema de segurança, por exemplo, e retroagir isso, ter atrasar novamente esse processo de inclusão, é algo que a gente sempre tem que ter como pano de fundo. Então, no fim das contas, abertura do mercado, competitividade, inovação, desde que tenha segurança, tanto de saúde financeira, né, de não haver um colapso financeiro, ou seja, aquela entidade tem que garantir que ela tem condições financeiras de prestar esse serviço, já que é o que eu sempre falo, não é um Tinder que ela está oferecendo em termos de tecnologia, né? É algo muito relevante, que é a economia, a capacidade financeira das pessoas que está cuidando ali, impactando ali. E a segurança. Então, a sustentabilidade versus, né, a segurança do sistema financeiro nacional, mais a proteção lá do consumidor final, é que está ali envolto aquela norma. Então, dito isto, o Banco Central ele não vai proteger nem o player grande, ou a fintech, ou o banco tradicional. Ele não é advogado literalmente de nenhum dessas entidades. E muitas vezes até mas ele é regulador de quem? Do consumidor? Então, ele é regulador e fiscalizador das participantes do sistema financeiro. Mas ele, se for dizer qual é o propósito dele, é garantir que nós, consumidores, pessoas físicas e jurídicas, do produto bancário, que a gente tenha segurança, motivação e acesso, né? Então, eu acho legal isso que você trouxe, porque muitas vezes o advogado, ele também fica com uma certa dúvida, fala, realmente, o que, no fim das contas, o regulador quis aqui, né? Então, acho que tem um pouco dessas questões. Ô, Murilo, vamos só para quebrar o gelo aqui, né? Que a gente está falando aqui das normas, os dois advogados já se entendem aqui, mas vamos falar de você, Murilo Flores Magalhães, por Murilo Flores Magalhães. Tá bom. Aqui,
o cafezinho, agora a gente vai inaugurar com você uma pergunta Tá bom. sobre como você gosta de café. Você gosta de café puro, adoçante ou açúcar? Puro. Não acredito. Puro. Eu não consigo... assim, eu coloco assim, ó, pra tomar assim um pouquinho, já... Eu não consigo. Meu, e eu não sei o que aconteceu. Desde assim, sempre? Não, então, eu não tomava café. Aí eu acho que gerou... Advogado, né? Começa a trabalhar muito e tal. Aí, não, preciso de café, preciso de café. E aí eu falei, gente, se eu começar a tomar café com açúcar aqui não vai dar certo, porque eu tô tomando muito café, vai ser muito açúcar também. Então, eu vou me acostumar a tomar café sem açúcar. Desde o início, então? E hoje eu não consigo tomar café com açúcar. Com qualquer coisa, né? Não consigo. Que engraçado. É um café puro. Você sabe que isso divide as pessoas, né? Então, assim, tem gente que fala assim, eu duvido de pessoas que tomam... Eu não confio, né? Eu não confio nas pessoas que tomam café puro. Gente, eu não consigo de jeito nenhum. Eu tomo com adoçante, porque o açúcar faz engordar, e eu também tomo café o dia inteiro. Me acostumei com adoçante, porque se tiver muito açúcar eu acho muito doce. Mas eu não acho muito amargo. Aí eu tava conversando com um amigo, ele falou, a gente exporta o melhor café para fora, na verdade. O Brasil, Sim. que é, né, uma dos maiores produtores de café do mundo, mas o melhor café, o gourmet, em sua grande maioria, a gente manda... E fica o amargão, um torradão aqui pra gente. Eu falei, tá aí a explicação por que eu não gosto. Tá vendo? Eu acho que se eu morasse na Europa com café gourmet, eu não ia precisar do adoçante. Aí você ia tomar o café brasileiro lá na Europa. Sem o adoçante. Sem o adoçante. Entendeu? É isso. Mas café diz muito... E tem gente que não toma, né? Aí que eu não confio mesmo. Como que a pessoa vive? De onde vem? Não tomar café é complicado, né? Alguma outra coisa ela precisa, porque a vida é punk, né? O rolê do trabalho, da concentração. O café me ajuda a concentrar. Você toma de manhã ou só depois que você chega no trabalho? De manhã sempre. Então, mas também. aí, de vez em quando, ao meio da tarde, às vezes até à noite. E eu não tenho muito problema com cafeína. Mas é louco isso que você tá falando. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai tomava muito café com leite, né? Eu experimentava de vez em quando, falando, nossa, que coisa ruim, né? O leite só dá certo com Nescau aqui, né? Achocolatado. Mas aí, em algum momento da história do tempo, eu passei a gostar do café. A gente começa a entender, né? Hoje eu entendo meu pai. Tanta coisa, né? A gente começa a entender tantas vezes o café. É uma delas. Nossa, eu lembro uma época que minha mãe também era café o dia inteiro. Na casa, assim. Acho que a casa do brasileiro. Sim. É o cafezinho coado ali. Mas não quer o café, a pessoa chega na sua casa, né? Tudo é café. Aqui é cultural, inclusive. Pois é. Então, mas aí teve uma amiga, eu tô lembrando que uma amiga minha falou, perguntaram pra ela, no restaurante mesmo, seu café é com adoçante, puro, açúcar, sal grosso, por favor. Eu tô assim também, ultimamente. Mas, enfim, café é algo que a gente, né, no dia a dia mesmo, não tem jeito. E me fala um pouco de você mesmo, assim, você sempre quis trabalhar em mercado bancário, financeiro, foi algo que aconteceu por acaso? Essa é o mercado financeiro, para mim, é uma bela coincidência. E o Baz é uma coincidência adicional, né? Maior ainda. Eu me formei em 2017 e, durante a faculdade, assim, sempre trabalhei com imobiliário. Era zero direito financeiro. Mas na minha casa, todo mundo tinha trabalhado em banco, né? Meu pai, minha irmã, minha mãe já tinha trabalhado um pouco em banco. Então, eu sempre tive aquele negócio de, puta, como deve ser trabalhar em banco, né? E meu pai, principalmente, ficou anos, assim, mais de 20 anos de segmento bancário. Mas durante a faculdade não rolou de entrar. E aí, eu me formei, tava ali batendo cabeça, né? E aí já fica a dica aqui para advogado que acaba de se formar, vocês vão bater cabeça, muito. Acontece. Mas tava batendo cabeça e eu ia largar o direito. Eu ia fazer outra coisa. Não sabia o que exatamente, mas eu ia fazer outra coisa. E aí eu tinha um amigo que trabalhava em banco e tal. Ele falou, tem uma vaga de advogado júnior aqui, se você quiser, eu te indico. Você vê aí o que dá. Falei, bom, beleza. Ele me indicou e assim começou a história com o banco. Eu fui lá, fiz uma entrevista, gostaram de mim. Não sei o que tinham na cabeça, mas gostavam de mim. Assim, e aí eu comecei a trabalhar em banco em 2018. E foi, né? E hoje eu falo que minha esposa é advogada também, né? Eu falo para ela, eu tenho uma dificuldade de entender o advogado que não trabalha em banco, né? Porque, assim, para mim o segmento bancário é um negócio tão dia a dia que às vezes você tem que falar de direito criminal e você fala, o que é o direito criminal? Assim, eu esqueci das coisas, né? Por isso que eu falo, cada um com seu talento. Mas essa que é a beleza do direito, é muito grande, Pois é. assim, o leque, né? Pois é. Em algum momento também,
Você vai trabalhar com o mercado financeiro, você vai conversar com um criminalista, você vai conversar com um tributarista e tá tudo bem. Eu acho que essa é a beleza mesmo. E aí, 2018, ali trabalhando com banco, então eu atuava ali no consultivo, né, de banco, fazia mercado de capitais, produtos bancários, varejo, asset, derivativo, que você imagina. De tudo um pouco, curva fazia de tudo um pouco, né? E eu tava fazendo, nessa época, pós na GV também. E aí eu tive uma aula com o professor Giancarlo, né, o Giancarlo Melito, e ele deu uma aula sobre meios de pagamento. Explicou lá como é que funcionava arranjo de cartão de crédito. E aí eu falei, esse negócio aí é legal. Isso aqui eu não vi na faculdade, tem coisa aí, quero entender melhor. E aí eu comecei a estudar sobre meios de pagamento por conta, porque não era um negócio que eu via no banco sempre. Mas eu tive um chefe ali que sabia muito dessa parte de arranjo de pagamento no banco. Ele sabia muito de arranjo de pagamento. E eu tive um outro chefe que sabia, tudo de varejo e tal. E eu comecei meio que a absorver o conhecimento ali. Eu comecei a escutar as coisas no paralelo, sabe? Então, às vezes, nem estava na operação, mas ficava de orelhada ali escutando. Aí perguntava o que era, o que estavam falando. Eu ia além também, né? Era curiosidade. Era o querer entender o que eles estavam falando. E, todo mundo ali já trabalhava muito tempo em banco. Eu era mais novinho, né? Eu tinha começado ali, então eu não sabia nada. Então, cara, se eu pudesse aprender, tudo que eu pudesse aprender, eu aprendia. E aí, o base, ele surgiu bem nesse tempo, assim. Eu estava estudando arranjo de pagamento, então, sem querer, o banco estava começando a se posicionar com base, e aí eu acho que foi aquele negócio de estar no lugar certo, na hora certa e aproveitar a oportunidade. Sim. Porque, como eu já estava estudando cartão de crédito, eu comecei a estudar um pouco mais de base. A hora que as parcerias começaram a rolar, eu já, me envolvi ali e tal. E aí... Aí foi a teoria, a prática, aí a história aconteceu, né? Porque tava vendo as parcerias, aí em 2020 veio o Pix também, veio toda aquela história de participante direto, indireto. A agenda tava, né? Exato, participante contratante, participante responsável. E aí eu acho que foi o divisor de águas mesmo, porque quando saiu a regra do Pix, eu lembro que eu sentei do lado da produteira, né, da instituição na época, e falei, me ensina tudo isso aí. Só que esquece que eu sou advogado. Pensa que você vai explicar para um produteiro que acabou de entrar no seu time. Me explica o produto. Por que a gente está fazendo esse negócio? E aí ela começou a me dar aula. Então eu participei da construção do negócio, né? Legal. E isso eu acho que muda muito a cabeça do advogado. Quando você começa a participar do porquê, por que a gente está fazendo isso, aí você coloca o direito naquilo que a gente quer fazer. Que é o certo, né? Exato. Você não dá uma opinião na largada. Você entende o porquê e aí você vê como é que você vai colocar aquilo numa posição, né, legal. Encaixar as peças do Lego aí. Exato. Perfeito. E aí o base começou assim. E desde então foi estudando muito sobre base. E era muito difícil porque eu acho que a gente é carente de bibliografia hoje. Sim. Lá em 2018, não existia. As pessoas estavam começando a falar de Banking as a Service, né? A 12865, ela tava ali em 2012, 2013 e assim, demorou. Os conceitos, eles estavam demorando para chegar. E aí, a história aconteceu, né? Desde então, maluco nesse negócio de base, assim. E aí é engraçado que a gente mergulha tanto, né, no mundo, que é o que você falou. E aí tem até que tomar cuidado, porque fica parecendo que o mundo todo é essa nossa bolha. Sim. E é por isso que esse podcast é muito isso. É tentar trazer para não especialistas como você até comentou também, do Natal na casa da família. Não precisar ter uma reserva de linguagem, de conhecimento sobre esses temas, já que eles impactam a vida de todo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que se treinar a explicar esses conceitos para os nossos parentes mais velhos, enfim, que não trabalham com isso, que são de gerações anteriores. A partir do momento que essas pessoas, avós, pais, entendem, significa que a gente está num bom caminho. Sim. E quando a gente escuta alguém da outra área, um produteiro, nos explicando, isso para nós é importante como ferramenta de linguagem também. Então, muito legal. E me fala um pouco de você, Murilo, assim, o que você gosta de fazer quando você está fora do banco, quando você não está vendo nada de base. O que você gosta de fazer, como você descansa e relaxa e enfim, dá um intervalo e uma pausa do trabalho.
Ah, não, eu leio sobre base. Não, brincadeira. Certamente não é isso. Eu gosto de assistir série. Assistir série e viajar, pra mim, são as duas coisas que, puta, moldam ali o dia quando eu não tô trabalhando. Uhum. Viajar, principalmente, né? Eu falo que a gente trabalha Pensando pra já. viajar. A gente trabalha pensando nas próximas férias já. E aí, pra onde eu vou, né? Onde eu vou E isso conhecer motiva, agora? né? Claro. Acaba de voltar, né? Desce no aeroporto, né? Pousou um avião de uma viagem já pensando que vai trabalhar para a próxima. Mas é difícil, assim. É difícil você achar um equilíbrio, né? Muito. Efetivamente. Então, hoje e depois de casar, principalmente, né? Eu prezo muito sobre isso, assim. Então, a hora que você sai do trabalho, você sai do trabalho. E óbvio, não é uma verdade universal. Vai ter dia que você vai sair e você vai estar com a cabeça lá no trabalho. Uhum. Mas eu acho que é necessário você desconectar. Você precisa desconectar. E aí, assim, vai assistir uma série, vai ao parque, vai fazer exercício, não sei, vai fazer alguma coisa que você gosta, né? Eu não consigo ficar sem exercício. Se eu fico sem exercício, eu começo a ficar meio maluco, assim. Então, eu tenho que fazer alguma coisa ali no dia. E às vezes está na própria hora do almoço, né? Eu jogo tênis com o pessoal do banco lá na hora do almoço. Ah, assim. e você joga tênis faz muito tempo? Eu joguei muito. É beach tênis ou é tênis de quadra? Não, é tênis mesmo. E faz muito tempo? Eu não sou da moda do beach. A moda do beach não me alcançou. Você vai no saibro mesmo, na quadra? Na quadra. Mas eu joguei muito quando pequeno, jogava muito com meu pai. Aí na adolescência eu parei, na faculdade, muito menos. E aí agora a gente voltou a jogar. Eu tô te perguntando porque eu acabei de começar a jogar tênis. Tênis também não é beach tênis. E é difícil. Eu acho... Acabei de começar, Murilo, tô achando tão difícil. É difícil. Mas assim... Mas é muito bom. É viciante. E eu sou muito... Advogado trabalha com fintech, meio de pagamento, gosta de um desafio, né? E o tênis é muito desafiador. Nossa, muito. Então, já me pegou de jeito esse negócio. Já fico esperando a próxima aula para falar aquela... Porque eu ainda tô... Pensa no início mesmo. Eu cheguei pro professor e falei... Eu sou iniciante. Ele, não, tô acostumado. Tudo bem. Não. Eu não sei pegar na raquete. Sim. Ok? Você tá entendendo? Você tá com paciência? Ele falou... Tranquilo. Mas, assim, no próprio movimento... Na hora que ele falou qual é o movimento correto, eu já falei, meu Deus, isso já é difícil. Não, e é um jogo de muita inteligência, né? Assim, estratégia. É muita estratégia. Inteligência. E principalmente de você conseguir voltar pro foco muito rápido, porque você erra e você precisa voltar. Eu vi esses dias, né? Não, ele trabalha muitas habilidades muitas. E te provoca em diversas características, Sim. né? É interessante. Essa semana aí, o Roger, né? O Federer ele foi dar uma palestra lá na universidade que ele foi receber um título. E aí ele tava falando, né, de como o tênis ali influenciou a vida dele, óbvio. Mas ele falou um negócio muito legal que é um ponto, né? Então, assim, você não tem tanto tempo para ficar remoendo as coisas. E você nem pode remoer as coisas. O tênis é um exercício de errou, foi só um ponto. Acertou, foi só um ponto. Então, assim, você tem que voltar pro foco muito rápido. E as pessoas o pessoal que me conhece vai assistir, vai falar, nossa, o Murilo tá falando de voltar pro foco, né? Parece que o Murilo é uma pessoa super calma, tal. Assim, eu sou extremamente ansioso e pouquíssimo calmo, mas é muito verdade, assim, a gente precisa voltar pro foco, né? Então as coisas elas vão dar errado no dia a dia. Porque, então, tanto jeito. No tênis quanto, enfim, no trabalho e na vida, se você, depois de errar, se perder na reação, né? Você vai perder a partida, né? Porque é muito do controle mesmo, da emocional, né? Eu acho que todos os esportes, mas a gente está falando de tênis, especificamente até por ser individual, e aí você não pode contar com aquela compensada do time, é você e você. Sim. Então, de fato, acho que o controle da mente... Por isso que eu acho que eu tô gostando também. Porque, assim, eu também sou ansiosa. Então, ele, nesses poucos inícios aí... No início aí das aulas, eu acho que tá me trazendo bastante aprendizado. Então, entendi. Tênis, que mais? Praia, gosta de praia? Não, eu gosto de praia. Mas uma outra coisa aqui que eu tô fazendo também é corrida. E aí, é muito louco, né? Porque chega um momento da vida que parece que todo mundo começa a fazer a mesma coisa, né? Então, hoje tá todo mundo treinando para uma meia maratona, uma maratona e por aí vai.
Então, Tem a modinha, né, do momento. Tem sempre as modas, mas que seja uma moda que faz bem, né? Então, é aí que tá. No final das Exercício contas. físico, eu acho que é assim, no fim das contas, se é para ter vício em alguma coisa, eu falo isso porque todo ser humano vai ter. Sim. Ele precisa de uma válvula de escape, porque a vida não é fácil, muito menos para nós que trabalhamos muito em grandes centros, Sim. com uma agenda quase que contra o que é natural, né? Para o corpo e para a mente aguentar. É muito forçação de barra mesmo. Que eu falo de dar pau na máquina, né? Sim. Então, você tem que ter... Você não tem suas válvulas de escape, seus vícios. E antes o vício no exercício físico. Sim. Que apesar de... Você pode ter questões também que você tem que dar uma balanceada, você pode ter contusões, você pode exagerar e perder momentos importantes com família porque você está viciado na maratona e aquilo toma uma proporção. Mas, sinceramente, esse risco, para mim, ele é muito melhor do que você ter vício na comida, porque é ali que você vai colocar toda a sua, né? Ou na bebida, ou num remédio, ou em qualquer outra coisa. Então, eu tenho um filho, o Lucas, que tem 8 anos. E eu fico muito pensando nisso, e ele faz esporte, eu fico toda hora pegando um pouco no pé de que ele precisa fazer isso e aquilo, e às vezes também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é uma criança, né? E aí eu falo, você tem que fazer esporte, isso aqui. E aí esse negócio de eu fazer tênis tem muito a ver com... Ele é muito engraçado, ele já com 8 anos, porque essas crianças de hoje eu falo que elas estão muito adiantadas, tá? Assim, elas têm 15. 8 tem... Pois Juro pra você, quase 15, os argumentos, o jeito que... Quando eu tinha 8, eu era uma planta perto dele, né? O menino... E aí ele me dá umas trolladas, então ele fala Marisquinha pra mim, pra mãe. Ô Marisquinha, você só fala em fintech, você vai me falar pra eu fazer esporte, pra escola. Você é fintech, você só pensa... E eu falei, gente, eu preciso também dar o exemplo, porque tem isso assim, eu faço pilates, mas... E aí vou puxar ele pro tênis, né? Então acho que... E é importante ter essa rotina, né? Porque... Acho que você falou bem, a gente trabalha num grande centro, né? A gente trabalha aqui em São Paulo. A nossa vida aqui no trabalho não tem rotina. Eu não sei você, mas para mim, assim, eu entro todos os dias... Também não. Não, eu entro todos os dias falando, putz, hoje eu vou fazer isso, isso e isso, que já tá atrasado. E aí eu chego, tem que fazer outra coisa. E a outra coisa urgente também. Então, assim, é difícil você ter uma rotina no trabalho, porque a grande verdade é que a gente não sabe o que a gente vai fazer. Então, pelo menos em algum espaço da nossa vida, a gente consegue ter uma rotina. E é necessário até para nossa sanidade mental, eu acho. E para criatividade no trabalho, e para ser mais eficiente, é saúde, né? Concordo. E é o que você falou, assim, se não coloca na agenda, por isso que eu gosto de aulas, porque você fala, também, eu vou te falar, historicamente, vou treinar, entendeu? Na academia, no meu tempo, não, a agenda do trabalho sempre atropelou isso e eu acabava não indo. Então, mas quando tem uma aula, você trava a agenda e tem um professor esperando. Então, cada um que se conhece e vai na sua estratégia, mas eu acho super importante. Sim. Vamos aqui indo para a etapa final aqui, então, desse bate-papo, que está muito bom. E a gente poderia ficar aqui falando sobre várias coisas, né, Murilo? A gente falou bastante de base, que eu acho... Você no banco tem uma experiência muito legal mesmo, então eu acho que era o foco aqui mesmo. Mas você já está convidado para voltar outras vezes, tá? E a gente tem uma lista de coisas para falar. Mas então, inaugurando aqui um bate-bola com você também. Você tá, coitado, meu cobaia aqui, tá? A gente está inaugurando várias funcionalidades com você nesse podcast. Esse bate-bola é estilo Marília Gabriela, que a gente vai... Eu vou te perguntar algo e você me responde uma palavra ou, no máximo, uma frase, né? Sem pressão. Pedir isso para advogado é difícil, hein? Então, tá vendo? Treinar... Poder de síntese aqui é complicado. Não é fácil, né? Transformar um contrato em 2 slides, né? Eu mando essas para minha equipe, às vezes, esses desafios. Um contrato em 2 slides, hein? Então, vamos lá, que vai ser mais ou menos isso. Então, um bate-bola é um ídolo seu. Tom Brady. 1 ou 2 livros que você leu e que você recomendaria para as pessoas que estão ouvindo a gente? De direito ou não? Do que você quiser, não necessariamente. Do que eu quiser? 2 livros. Eu li o livro do CEO da Disney, que eu acho que chama Onde os Sonhos Acontecem. Legal? Fantástico. Uma puta de uma história, assim, de como gerir uma empresa gigantesca. Assim. Muito boa.
E eu acho que o outro livro também é do Simon Sinek, do Comece pelo Porquê. Esse livro é fantástico. Comece pelo porquê, é bom, Comece né? pelo Porquê. O Simon é realmente muito bom. O Simon é fora da curva, né? Aham. Então, Um momento, uma situação na sua jornada profissional que marcou para você, que foi importante e que você gostaria de trazer aqui para quem está ouvindo, assim. Não precisa ser uma situação, um dia naquilo, mas um marco na sua carreira, que você achou que foi um divisor de águas ou que foi importante para você. quando eu fui demitido perto do Natal. Nossa, que... Foi assim, uma semana antes do Natal. Foi bem... E eu queria falar uma coisa boa assim, mas não é. A vida não é só de coisas boas. mas tá certo. Não, mas eu acho que isso é muito bom porque definiu muito do tipo de gestor, do tipo de coordenador que você queria ser depois que eu gostaria disso. de ser depois. Assim, de efetivamente olhar para minha equipe e pensar no bem-estar, sabe? Sim. Acho que tem momentos ali, aniversários, Natal, sabe? São momentos que às vezes você erra um pouco e meio que você estraga um dia muito importante daquela pessoa, um feriado muito importante, né? Então isso mudou muito o Murilo enquanto coordenador, enquanto Lado pessoas. gestor, de olhar para as pessoas, né? E querer desenvolver pessoas mesmo, né? Então acho que isso foi bem bacana. E é experiência, É né? algo positivo de uma situação ruim. Isso. E tudo tem. Tudo tem. Né? É do limão à limonada. E é legal você trazer isso, porque você é um advogado bem-sucedido, muito competente. E aí, e aí as pessoas pensam que só são demitidos, né? Que ser demitido é o fim do mundo. Na verdade, eu costumo dizer que nós estamos num momento de transformação, tanto das relações no trabalho, quanto de questões, por outro lado, de saúde mental, principalmente pós-pandemia, e também de fragilidade econômica e do nosso mercado, que é um mercado bem específico, que envolve investimentos externos, que sentiu muito também, onde falar sobre demissão e layoff é algo importante até para aproximarmos uns aos outros. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer pessoa. Né? E isso não diz respeito necessariamente à não entrega. Né? E sempre dá para tirar algo bom. E no seu caso foi, né, trazer para agora que, né, você é gestor de uma equipe, a empatia, né? Sim. Você já esteve do outro lado, você se põe ali no lugar daquela pessoa. E eu quis usar esse exemplo porque trabalhando com fintechs, né, trabalhando em banco, e nos últimos anos aqui, a gente viu um movimento de layoff muito grande. Muito grande. Assim, pessoas que entraram numa empresa numa semana e na outra foram demitidas, né? Isso faz com que você se questione, da mesma forma que lá atrás... Gera muita insegurança. Eu me questionei muito será que eu tenho que ficar fazendo isso? Será que tá certo? Talvez eu devesse fazer uma outra coisa. Eu vou ser bom em outra profissão. E não é sobre a gente, sabe? Tem todo um fator, assim. Com certeza existe um motivo e tal. Mas, no final das contas, é continuar lutando por aquilo que a gente acredita. Né? Isso aí, aquela frase também, né? Se tiver cansado, descansa, não desiste. Uma frase que eu gosto muito é a frase do Steve Jobs, né? Que ele fala, você não pode ligar os pontos olhando para frente, você só pode ligar os pontos olhando para trás. Eu ia te falar da frase no bate-bola, então você já falou, você já adivinhou o meu pensamento. É essa, você só pode ligar os pontos olhando para trás. Então, se as coisas não tivessem acontecido da forma que elas aconteceram na minha vida, eu talvez em 2018 não estivesse estudando arranjo de pagamento e não tivesse arranjo no lugar de pagamento para quem não, só para uma tecla SAP aqui, para quem não é do nosso mundo, são as bandeiras, Visa, Master, Elo, né? Onde tudo, eu digo que é onde tudo começou, regras, né? Exato. Onde tudo começou, de tudo atrás, que a gente fala. Lá atrás não era nem o Banco Central que diretamente olhava para esse mercado, eram os arranjos, né? Que não, isso aí. E eu acho que o pessoal que é mais velho, né, que estiver assistindo vai lembrar disso, mas você chegava nos estabelecimentos comerciais e falava, você aceita Visa? Porque assim, ou você pagava com Visa ou você pagava com Master, né? E não dava pra você usar. Exclusividade. Era isso, era uma coleção de maquininhas. Eu era pequeno e eu lembro do meu pai fazendo isso. Mas, enfim, o ponto é que
talvez se as coisas não tivessem acontecido, eu não estivesse estudando, não estivesse onde eu estava ali em 2018. E aí eu não estivesse falando de Basco com você aqui hoje, né? Então, as experiências ruins são importantes também. Eu acho super. É isso. Agradeço demais você ter vindo. Foi um papo super legal, como eu falei. Acho que teremos outras oportunidades de trazer. E aí a gente te traz com mais alguém para a gente fazer trazer questões polêmicas. Que a gente vai ter ainda essa fase do Café com Base, viu, gente? Que a gente vai trazer mais de um convidado. Polemizar é bom. Polemizar, então. Polemizar aí a gente vai fazer aquela coisa do... tem um tema polêmico no mercado. Beleza, alguns acham isso, outros acham aquilo. Então, porque é isso, norma é interpretação, né? Ou a inovação traz tantos vieses diferentes, né? Sim. Então, e no nosso mercado que a gente tem Pix, Open Finance, Cripto, Real Digital Drex, o BAS... Tantos temas aí embaixo disso que a gente pode, né, discutir, eu acho que é legal. Então, nessa fase que a gente vai trazer os pontos de vistas diferentes, que vai ser legal também, você já fica aqui o nosso convite. Tô só esperando. Muito obrigada por ter vindo, Murilo. Obrigado, eu que agradeço, Marisa. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado. Vocês não perdem por esperar ao próximo episódio que vai chegar aí. Um ótimo café para vocês. Tchau, pessoal. Obrigado.